Boas tardes, senhoras e senhores deputados, e cumprimento igualmente os senhores candidatos ao Conselho Geral e ao Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, que é uma instituição muito importante, obviamente, no que diz respeito à formação dos juízes e ao próprio recrutamento, que é por aí que começa a função da relação entre o Centro de Estudos Judiciários e os magistrados, seja do Ministério Público ou da Magistratura Judicial. Eu tive o gosto de frequentar essa casa. Foi importante para mim e das conversas que tive ao longo dos anos, acho que foi importante para todos os juízes. Foi uma escola importante e com um lado prático que a faculdade não tem. Não é? Hoje vamos ouvir os candidatos ao Conselho Geral, o Dr. Mark Kirby, a doutora Sandra Passinhas Videira e, como suplentes, o Dr. Carlos Proença, o Dr. António Carlos Moura, Portugal. E para o Conselho Pedagógico, como efetivo, o Dr. Rui Manuel Taveiro Lanceiro e, como suplente, a doutora Rita Gião Anec. Terei dito bem. Isto vai-se processar da seguinte forma. Eu pergunto aos candidatos se algum das senhoras ou dos senhores pretende dizer alguma coisa relativamente à candidatura. Quer? Arrisca? Sim. Sim. Então, a doutora Sandra Passinhas Videira. Doutora, faz favor, tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, prezados colegas, em primeiro lugar apresento os meus cumprimentos a Vossas Excelências. Começava por fazer uma breve apresentação da minha pessoa e do meu currículo que me levaram a aceitar esta indicação. Sou professora na Faculdade de Direito, tenho neste momento funções diretivas, tenho alguma experiência no que é o funcionamento de uma escola, mas concorro sobretudo porque conheço muito bem o Centro de Estudos Judiciários e as pessoas que lá trabalham. Eu creio que já fiz no SES tudo aquilo que se pode fazer quando não se trabalha no SES. Eu já participei em concurso para auditores, eu já fui oradora em várias sessões de formação, eu já participei em concurso para docentes do SES, também já escrevi em e-books e já colaborei em e-books e já escrevi para a revista do SES. E também, sendo a parceira portuguesa, sendo a partner portuguesa num projeto financiado pela União Europeia chamado FRICOR, que tem a ver com os direitos fundamentais nos tribunais judiciais nacionais, eu convidei o SES, que aceitou a fazer parte do Advisory Board deste projeto, cuja sessão de encerramento é hoje, decorre hoje em Bruxelas e onde estão presentes 2 formadores do SES. Portanto, penso que conheço, só não frequentei. Quanto à motivação que me levou a aceitar esta honrosa indicação, ela prende-se com a importância que dou a uma escola de magistrados de excelência, que honre e sirva os que lá aprendem, os que lá trabalham, a magistratura em geral e a sociedade. Caso venha a merecer a confiança das senhoras deputadas e dos senhores deputados, terei muita honra em cumprir com elevado sentido de responsabilidade, empenho, isenção e sentido de missão as funções para que fui indicada. Senhor Presidente, ficava agora por aqui, renovo os meus cumprimentos e fico à disposição para qualquer questão que entendam colocar-me. Muito obrigado, Sra. Professora. O Dr. Mark Kirby, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Muito rapidamente, não sendo um órgão executivo, não há provavelmente um programa, apenas dizer que realmente me sinto muito honrado em poder ser candidato a este órgão. Eu sou advogado há quase 20 anos e, portanto, com muita ligação no trabalho dia-a-dia com os magistrados, também docente da Faculdade de Direito de Lisboa durante muitos anos. Acompanho com muito interesse os temas relacionados com o recrutamento, com os critérios de seleção dos magistrados e com a sua formação, muito em particular em função da minha, digamos, área de especialização, aquilo que tem a ver com a magistratura dos juízes administrativos e com a sua, digamos, com o seu recrutamento e com a sua quantidade, que é pouca. E, portanto, era isto que tinha para dizer e agradeço. Muito obrigado. Não sei se os senhores candidatos suplentes pretendem dizer alguma coisa. Então eu darei a palavra ao Sr. Rui Manuel Lanceiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Também gostaria de começar por cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, membros da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais e Direitos, Liberdades e Garantias, bem como a minha colega e os meus colegas candidatos. Gostava de expressar que muito me honra estar aqui presente perante vós para ser ouvido como candidato a membro do Conselho Pedagógico do SES. Não posso deixar de sublinhar que estou consciente da responsabilidade de integrar este órgão, que é central para a formação dos magistrados, quer dos magistrados judiciais, quer dos magistrados do Ministério Público. O meu background é académico, é verdade. Sou professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mas, desde que me doutorei, em 2016, tenho vindo a colaborar com o SES na prossecução das suas funções. Tenho exercido funções designado pela minha faculdade como membro do júri de seleção de provas orais, quer de concursos quer pela via académica, quer pela via profissional, quer para os tribunais judiciais, quer para os tribunais administrativos e fiscais. Também lecionei em sessões, nos cursos de formação, em workshops, em colóquios, etc. Apesar da minha longa ligação à academia, desde 2006 que dou aulas, tenho também uma ligação à prática. Concluí o estágio da Ordem de Advogados e exerci a advocacia. Também tive a honra de exercer funções de assessor no Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional durante 9 anos, o que me deu uma perspectiva muito específica do funcionamento dos órgãos jurisdicionais em Portugal e fui eleito em 2020 como suplente exatamente para o Conselho Pedagógico do SES. Creio que o SES é uma grande instituição que tem uma dificílima tarefa porque tem que assegurar uma formação orientada para a prática, mas simultaneamente dogmaticamente consistente. Há 2 grandes desafios. Por um lado, encontrar o justo equilíbrio entre a diversidade de temas que merecem ser objeto de estudo, o ambiente, a violência de género, os direitos humanos, etc., mas também se deve evitar uma excessiva dispersão e repetição e uma concentração no foco primário de estudo dos magistrados judiciais. E, por outro lado, também há um equilíbrio que tem que ser feito entre esse tal estudo dogmático, a formação académica, e, por outro lado, uma formação para a prática de resolução de problemas, o killer instinct que nós queremos nos magistrados judiciais e do Ministério Público. Prometo dar o meu melhor para ultrapassar e vencer esses desafios. Rapidamente, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimos senhores e senhores deputados, muito me honra a possibilidade desta audição e de vir possivelmente a integrar o Conselho Pedagógico do SES. Tal como a revisão do meu currículo indica, tenho dedicado mais recentemente a projetos cujo objetivo é precisamente promover entre os profissionais jurídicos a aplicação prática do direito da União Europeia, mais especificamente direitos fundamentais. Alguns destes projetos são cofinanciados pela Comissão Europeia. Nestes projetos dedico-me ao design de cursos formativos e ferramentas de capacitação nacional práticas. Aquilo, efetivamente, a que o Dr. Rui Lanceiro se referia, relativamente a um equilíbrio ao que é teórico e é prático. Considero que esta experiência, aliada ao facto de ser advogada, formadora, consultora em matérias de direitos humanos, assim como ter desempenhado funções de assessoria da Ministra da Saúde em 2009, 2010, e experiências ao largo das Nações Unidas, me dá uma visão que poderá contribuir para as funções e competências do Conselho Pedagógico do SES. Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado. Obrigada. Passamos agora então à fase das perguntas. E eu pedia aos senhores e aos seus candidatos que fossem apontando, se acharem que isso é necessário, porque vamos juntar as perguntas todas, depois no fim responderão. E eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS. Faz favor, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Boa tarde às senhoras e senhores candidatos efetivos e suplentes. Não vou tecer nenhum tipo de consideração sobre os currículos de cada um de vós. Não tenho nada a apontar à ótima qualidade de todos e de todas.
Eu queria apenas aproveitar aquilo que foi dito por quem decidiu intervir para reforçar a enorme importância deste órgão e precisamente uma das perguntas que eu tinha preparado era aquilo que motivará cada um dos candidatos, tendo em conta o currículo, e de certa forma isso foi respondido por quem usou da palavra. Mas aproveitando as competências que estão em causa nos órgãos aqui a serem preenchidos, eu gostaria de saber qual é que é a vossa visão, tendo em conta a importância enorme do SES, qual é que é a vossa visão acerca dos métodos de recrutamento atuais e quais é que são, na verdade, ou quais é que devem ser efetivamente, no momento presente, os grandes objetivos da formação, ou o que é que deveria mudar, se há alguma coisa a mudar nos objetivos da formação, porque, de facto, nós sabemos que os magistrados, agora, os magistrados judiciais, concentrando nos magistrados judiciais, de facto, dizem o direito no caso concreto, podem, em determinadas instâncias, decidir que uma norma é inválida, impedir a aplicação do direito ou decidir verdadeiramente qual é o direito no caso concreto e, portanto, são determinantes na defesa dos nossos direitos, liberdades e garantias. E é cada vez mais premente na nossa sociedade a discussão acerca não só de sabermos se um determinado magistrado ou magistrada é competente na aplicação fria de normas, mas qual é que é a sua mundividência, qual é que é a sua capacidade teórica, o seu apego aos direitos, liberdades e garantias, a sua mundividência cultural, a sua formação, como se disse aqui, em termos de igualdade de género, que é tão mais profunda do que aquilo que nos foi ensinado nas cadeiras, em termos físicos, das faculdades de Direito, e se, portanto, de facto, consideram que aquilo que está hoje previsto em termos de formação é suficiente para estarmos seguros de que os magistrados e as magistradas são profissionais, ou vão ser profissionais completos na defesa dos direitos, liberdades e garantias e que, no vosso entender, o que é premente que seja implementado ou de alguma forma mudado, na vossa opinião, para que esses objetivos sejam cumpridos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada Isabel Moreira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Soberal Andrade, na esperança de que não cite de novo Cesário Verde. Faz favor, Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores candidatos, caras e caros colegas. É um gosto estar aqui a representar o Partido Social Democrata neste ato, uma vez que, para nós, a justiça é um pilar absolutamente fundamental no Estado de Direito Democrático para garantir a liberdade e a democracia e uma sã convivência entre os cidadãos. Queria começar por elogiar os currículos, dão-nos garantias de que são pessoas certas para concorrerem a estes lugares, para além das provas a serem dadas e reconhecidas. Depois, precisamente também por isso, agradecermos-lhes a disponibilidade para estarem com vontade de participar, no caso de serem eleitos, nestas funções e não repetindo as questões que já foram colocadas e muito bem pela minha ilustre colega, a doutora Isabel Moreira, eu pediria para se pronunciarem sobre 3 pontos que têm a ver com o seguinte: o que é que os motivou a aceitar concorrerem para este efeito, o que é que esperam do mandato que possam vir a exercer e quais são os desafios que esperam encontrar. Isto de um modo genérico. De um modo mais concreto, propunha que, por exemplo, o caos instalado no staff, se querem fazer alguma referência a isso, o que é que pensam sobre os megas processos, uma vez que há algum alarme social à volta disso, e depois, um bocadinho com base na minha experiência pessoal de quase 30 anos de advocacia, penso que há uma percepção na advocacia de que os senhores juízes e os senhores magistrados em geral passaram
a não valorizar tanto o papel dos advogados no âmbito da justiça. Gostava de saber a vossa opinião sobre isso e se não acham que, já que estamos a falar de pedagogia e de formação, que a advocacia devia ser reconhecida com os méritos todos que tem e que os cidadãos sabem bem, no seu dia-a-dia, da sua relevância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Saudar as candidaturas que nos foram apresentadas e salientar o papel importante, importantíssimo, que o Conselho Pedagógico tem a todos os níveis. Salientando, no entanto, que a lei prevê que esta estrutura tenha a responsabilidade em matérias de inovação e qualidade da formação dos próprios magistrados, seja ela inicial, seja contínua, e nesse sentido deixar aqui algumas questões essas que, obviamente, vêm na sequência de audições anteriores, onde foi demonstrado alguma preocupação e até alguma necessidade de formação em áreas dos juízes em relação à jurisdição administrativa e fiscal, tentar perceber qual a vossa ideia também em relação a estas matérias e se consideram que deve ser, de alguma forma, novas matérias editadas a esta formação. Depois tentar perceber também se consideram que existe uma necessidade de atualizar toda a que seja a formação relacionada com matérias, nomeadamente de asilo, imigração, direitos humanos e proteção de menores, por toda a conjuntura que vamos vivendo e que cada vez é mais imperativo o conhecimento dentro destas áreas. A última pergunta era perguntar-vos se consideram que a formação dos magistrados em determinadas matérias, nomeadamente em questões de violência doméstica, é suficiente e se tem espectro suficiente para abranger questões associadas em matérias de proteção de menores, nomeadamente o afastamento destes do agressor e o acolhimento em abrigos. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Cumprimento também os candidatos e candidatas aqui presentes e desejo o maior sucesso. Sabendo que foi feita uma resenha das atuais competências, funções, atividade e composição do Conselho Pedagógico e Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, aproveitamos a oportunidade para realçar a importância da designação pela Assembleia da República destes vogais, uma vez que indiretamente representam aquela que é a vontade popular junto do órgão, cuja responsabilidade é formar e selecionar os principais atores da vida judiciária. Por este motivo, e ainda que não seja uma questão muito diretamente relacionada com esta audição, gostaríamos de tentar perceber como é que os senhores candidatos, que serão designados pela Assembleia da República, percepcionam a atual composição dos órgãos do SES e se têm alguma sugestão de alteração da mesma. De seguida, e sabendo que o Conselho Pedagógico é responsável pela aprovação do plano do curso de formação teórica ou prática, bem como pela classificação final e graduação dos auditores de justiça, seria também importante perceber qual é a vossa opinião sobre a sucessiva redução temporal a que têm sido sujeitos os cursos ao longo dos últimos anos, isto porque, e embora saibamos que, e tenhamos consciência que um dos principais problemas da atualidade judiciária é o reduzido número de magistrados em formação, acreditamos que este problema pode ser objeto de uma abordagem multifacetada e que não resolva apenas problemas no imediato, mas também os problemas que se coloquem no futuro, numa ótica de garantia de sustentabilidade do sistema judicial. A própria Associação Sindical dos Juízes Portugueses afirmou que é possível prever antecipadamente quando é que os magistrados se jubilam, quando é que estarão ausentes no gozo de licenças ou por baixas médicas e quando vão para comissões de serviço em cada ano judicial. E, como a justiça deve ser célere, mas não prescindir de uma elevada qualificação dos atores judiciários, gostaria de questionar os candidatos, não só se agora se apresentam ao Conselho Pedagógico, mas também ao Conselho Geral, qual é a vossa opinião, enquanto profissionais na prática do direito,
acerca do decreto-lei, que foi publicado em dezembro passado, que reduz novamente os períodos de formação dos cursos do SES de forma excepcional e temporária. Isto porque, na nossa ótica, estes mecanismos deviam ser uma exceção e estão lentamente a tornar-se a regra. A pergunta concreta, além da opinião pessoal de cada um, obviamente, que eu coloco é se deverá a regra ser alterada e, consequentemente, existir uma reformulação da atual lógica de formação dos magistrados. Por último, não poderíamos também deixar de notar os elevados custos que os formandos comportam para frequentar este curso do SES, nomeadamente para deslocarem para a capital, onde invariavelmente se situam as instituições de estudo e, portanto, também o SES. Assim, e sendo do Norte, percebo a importância da questão que vou colocar a seguir e perguntava então se não estaria na altura de repensar esta ótica centralista e expandir-se as instalações do SES para vários pontos do país e, quem sabe, relocalizar mesmo estas instalações, diminuindo assim a problemática do alojamento na capital, ao mesmo tempo que se conferia também um voto de confiança às restantes regiões do país. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu prometia-me fazer só aqui duas questões. E a primeira tem a ver com a natureza dos cursos que são levados a cabo no Centro de Estudos Judiciários. Os cursos normais e os cursos especiais. Eu perguntava se continua a fazer os cursos especiais. Em casos de urgência, normalmente é essa a razão para se avançar para os cursos especiais. E qual é a vossa opinião acerca dos cursos especiais? Se eles são suficientes para a formação dos magistrados ou se não cria aqui uma diferença entre aqueles que frequentaram um curso normal e aqueles que frequentaram um curso especial, que normalmente é metade do tempo do curso normal. Não, mas isto... E uma segunda questão, que é a seguinte. O Conselho Geral, uma das competências, é aprovar o plano anual de atividades e apreciar o relatório anual de atividades. Eu pergunto qual é a previsibilidade, qual é a vossa opinião relativamente à necessidade de uma previsibilidade daquilo que se vai fazer no ano seguinte para poderem elaborar este plano anual de atividades e apreciar o relatório anual. Apreciar é fácil, porque já está feito para trás, não é? Mas em termos de previsão, se acham que é importante existir essa previsão ou não, uma vez que sabemos que há anos em que o Centro de Estudos Judiciários não leva a cabo concursos e há anos em que isso acontece. Conselho Pedagógico. O Conselho Pedagógico é um órgão da maior importância no funcionamento do Centro de Estudos Judiciários e também na criação de uma cultura que no Centro de Estudos Judiciários existe sempre, varia de vez em quando, e a primeira pergunta que eu gostava de fazer relativamente ao Conselho Pedagógico é se, de facto, sentem que é importante criar-se uma cultura na formação dos magistrados. Primeira pergunta. Segunda pergunta, se essa cultura é normalmente a mesma para os magistrados judiciais e para os magistrados do Ministério Público. Esta é a segunda pergunta. E uma terceira pergunta tem ainda no âmbito das vossas competências, relativamente à emissão de parecer, relativamente aos métodos de recrutamento e seleção à formação, à avaliação sistemática da estrutura das provas de conhecimento da fase escrita do concurso de ingresso, não é? Que critérios é que acham que são importantes para a elaboração destes pareceres que cabem nas vossas competências? Portanto, temos este conjunto de questões formuladas. E eu, se calhar, começávamos agora de uma forma ao contrário, acabávamos na sua professora. O Sr. Professor Rui Manuel Lanceiro, quer começar a responder? Faz favor. Com certeza, Sr. Presidente.
Tenho consciência, de facto, do papel central do Conselho Pedagógico, quer ao nível da aprovação dos planos de estudo dos cursos de formação teórico-prática, quer ao nível de ter a última palavra sobre a classificação final e a graduação e a aptidão dos auditores de justiça, e também pelo facto de participar no processo de seleção e nomeação dos docentes. A esse nível, a minha motivação, que era uma das perguntas, a minha motivação é servir a República, no sentido de ajudar a prossecução da justiça, ajudar a formação de auditores e magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais, que estejam prontos para aplicar a justiça, e prontos para aplicar a justiça no século XXI, tendo em conta os desafios que hoje podem ser encontrados. E já respondendo a algumas perguntas que me foram formuladas, esses desafios, de facto, eu creio que é preciso, em certos aspectos, uma atualização dos currículos e uma formação direcionada, quer para uma proteção e uma consciencialização dos direitos humanos, até numa perspectiva multinível da proteção dos direitos humanos, não só ao nível da nossa Constituição, que é bastante completa, ao nível da proteção dos direitos fundamentais, mas também entrando em diálogo com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, com outras convenções internacionais de proteção de direitos humanos e também, como é evidente, com a proteção dos direitos fundamentais ao nível da União Europeia. Os magistrados judiciais e do Ministério Público portugueses fazem parte, então, de um complexo, de um triângulo de proteção de direitos humanos, quer ao nível europeu, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível europeu no sentido da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível da Constituição Portuguesa, muito exigente e que também exige uma adaptação aos desafios de hoje em dia. Os desafios de hoje em dia passam por os desafios ao nível da liberdade de expressão nas redes sociais e as questões. Portugal tem sido condenado a este nível, quer por violações da liberdade da imprensa, quer por violações da liberdade de expressão por parte do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Eu creio que é preciso, então, trabalharmos a formação nesse nível, mas também os novos desafios ao nível das questões de identidade de género, da violência de género, da igualdade de género, que apresentam desafios novos. Tendo em conta também as minhas áreas de estudo na faculdade, não posso deixar de falar também numa outra área que ainda não foi falada, que é a questão ambiental e a questão climática, que tem... Sim, mas como a questão climática tem levado a decisões dos tribunais, em que os tribunais, em vários Estados-membros, têm exigido mais esforços por parte das autoridades públicas para combater as alterações climáticas e nos pôr em linha com os objetivos do Acordo de Paris. E, dessa forma, não só tutelar os direitos das gerações futuras, mas até tutelar os direitos das gerações presentes, porque nós já estamos a sentir as alterações climáticas. Eu acho que essa também é uma aposta que temos de ter. Relativamente aos cursos especiais e gerais, é verdade que tem existido uma série de cursos em que os períodos de formação têm sido encurtados. Eu creio que, apesar disso, podemos continuar a ver esse encurtamento como uma exceção, e uma exceção que é compreendida quer pelas situações excepcionais que vivemos, quer por causa da pandemia, etc., quer também porque, como uma forma de tentar resolver os problemas do staff, que também foram mencionados, ao nível de aumentar o número de juízes e magistrados do Ministério Público que estão aptos para exercer funções no staff, porque parte do problema é aumentar a capacitação e aumentar o número de magistrados no staff. No entanto, não me parece que se deva passar desses cursos especiais serem uma exceção para a regra. Deve-se manter a regra com a duração tradicional e deve ser feito um esforço adicional para assegurar a qualidade da formação. Eu creio que aquilo que aconteceu foi, de facto, exigir-se mais dos auditores, no sentido em que era a mesma formação num menor período de tempo, e por isso acredito que a qualidade da formação não foi comprometida, mas tendo em conta isso que estamos a pedir a mais aos auditores que frequentam os cursos especiais, acho que isso não se pode tornar na regra, deve ser de facto uma exceção.
concordo com o Sr. Presidente que é preciso criar uma cultura, no sentido não no sentido de uma cultura corporativista dos magistrados, mas uma cultura no sentido de responsabilidade, sentido de independência, sentido de imparcialidade dos magistrados, quer do Ministério Público, quer dos magistrados judiciais, e também respondendo à outra pergunta, a cultura terá que ser diferente, claro. Ao nível da imparcialidade e ao nível da independência, o papel dos magistrados judiciais é necessariamente diferente do papel dos magistrados do Ministério Público. Não estou a dizer que os magistrados do Ministério Público não são independentes ou imparciais, mas estou a dizer que têm uma vocação específica para a investigação e para atuar em tribunal na defesa do Estado, dos interesses difusos, etc., que é diferente e que deve ser tida em conta. Relativamente aos critérios para a elaboração de provas, acredito naquilo que referi, ou seja, naquele equilíbrio que deve ser assegurado entre assegurar a densidade dogmática e a profundidade dos conhecimentos dos magistrados e dos futuros magistrados, dos auditores, ou dos candidatos a auditores, e, por outro lado, não nos perdermos, eu sei que sou académico, mas a minha visão relativamente ao SES lá está, temos que ter magistrados com sentido prático de resolução de problemas e por isso creio que também é essencial que as provas reflitam esse sentido prático de resolução de problemas, abordando problemas reais ou potenciais que eles devem ter ou que eles podem enfrentar. Parte também desses problemas, respondendo a uma outra questão, pode ter a ver com a gestão processual e a própria estratégia processual. A pergunta sobre os megaprocessos acho que tem a ver com essa questão da estratégia processual que deve ser prosseguida, nomeadamente pelos magistrados do Ministério Público. Não vou tecer considerações sobre se me pareceu bem ou mal essa estratégia seguida nos megaprocessos até agora, mas creio que isso deve ser objeto de uma formação, ou seja, isso deve ser esta ideia da gestão processual se criamos megaprocessos ou se vamos acusando os crimes em processos diferenciados, acho que pode ser objeto de estudo e deve ser objeto não só de estudo académico sobre o seu sucesso ou insucesso, mas também formação dos magistrados judiciais. Só em relação a uma outra questão, não mencionei há pouco, quando falei nos objetivos da formação, também a questão do asilo, dos migrantes, da proteção das crianças, mas creio que, de facto, tendo em conta o momento atual, que essa questão também é essencial no que diz respeito à formação, mas creio que já tem vindo a ser desenvolvido bastante trabalho nessa área, nomeadamente pela minha colega candidata, portanto, nessa área é uma questão de continuar o nosso esforço e é para isso que nos candidatamos. Só uma coisa para não me esquecer. Diga. O Sr. Professor falou na importância da imparcialidade, da independência, da isenção. Eu perguntava-lhe se a exigência da discrição não está ao mesmo nível. Eu acho que isso está relacionado com... Eu há pouco falei na questão da formação para o mundo digital em que nos encontramos hoje em dia e é verdade que aí estava mais a referir-me à formação para o mundo digital no sentido de o papel que os auditores vão ocupar enquanto magistrados, mas eu acho que essa formação também deve passar pela formação do papel que os magistrados devem ocupar na sociedade e, nomeadamente, relativamente à maneira como expressam as suas opiniões, quer em meios de comunicação social, que esse era o problema mais clássico, que era nos meios de comunicação digitais, nas redes digitais. Sobretudo quando depois há notícias ou fugas de grupos privados no Facebook, ou onde quer que seja, de magistrados judiciais a darem opiniões sobre processos que depois podem vir a julgar, creio que isso devia ser de evitar, sim. Obrigado, Sr. Professor. Ainda no âmbito do Conselho Pedagógico, não sei se a Sra. Professora Rita Anek quer acrescentar alguma coisa? Queria só acrescentar que a minha expectativa é poder contribuir para a capacitação nacional sem prejuízo, claro, da independência e imparcialidade dos magistrados, mas para que haja que a formação contribua para um maior diálogo efetivo entre tribunais nacionais e tribunais europeus.
para que haja uma aplicação menos burocrática ou até por vezes isolacionista do quadro legislativo aplicável a nível nacional. Os tribunais nacionais muitas vezes divergem no âmbito da liberdade de expressão, tal como referiu o meu colega, divergem na aplicação do quadro legislativo sobre asilo e imigração, divergem sobre algumas das decisões do TED sobre discriminação, crimes de ódio, discurso de ódio. Portanto, há toda uma panóplia de áreas em que é preciso uma capacitação nacional prática e de maior diálogo. Eu queria só deixar uma pequena nota em relação à metodologia, porque nós dizemos muitas vezes prática, aplicação prática, o equilíbrio entre a investigação e a formação teórica ou prática. O que é que nós queremos dizer com isto? É preciso pensar a metodologia e pensar que, se calhar, nesta formação contínua e para toda a vida, que se quer contínua e para toda a vida, porque o quadro legislativo é extremamente dinâmico, tendo em conta este constitucionalismo multinível. Temos que pensar se não temos que imprimir alguma obrigatoriedade de metodologia às diferentes formações. Pensar, alguma vez é tarde demais para fazer casos práticos. Tenho-me deparado muitas vezes com este desafio na execução dos objetivos dos projetos cofinanciados pela União Europeia, porque o que nos pedem, efetivamente, é que peguemos em situações reais, que as repliquemos, que adaptemos ao quadro legislativo nacional e que obriguemos os profissionais jurídicos a go through the motions e, portanto, temos mesmo que refletir sobre metodologias que deem não apenas knowledge, mas que completem a pirâmide da formação jurídica de adultos, que é knowledge, skills and competences. E, portanto, pensar mais desta perspectiva. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu acho que o conceito pedagógico tem um papel central naquilo que é, no fundo, a ideologia, não é? Que é transmitida aos candidatos a magistrados em Portugal. E esta discussão devia ser muito mais aprofundada do que é aqui, mas, enfim, estamos a falar de candidatos, teremos oportunidades no futuro, depois de voltar a conversar sobre estas matérias. Com certeza que é do interesse de todos nós falarmos sobre isto. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, peço desculpa, ao Sr. Professor Marco da Mota Kirby. Faz favor. Muito obrigado. Enfim, foram muitas questões, algumas delas, relativamente às quais tenho opinião, outras percebi a sua relevância e espero rapidamente passar a ter. Mas, muito sinteticamente, até porque houve algumas coisas que já foram ditas, quanto à questão da formação dos critérios de recrutamento, para começar, e depois do que é que deve ser o plano formativo dos magistrados, eu acho que o ponto de partida é, porventura, o mais fácil, ou seja, a avaliação o recrutamento e depois a avaliação para a progressão com base na avaliação de conhecimentos é fundamental. E, portanto, é evidente que o ponto de partida é haver uma triagem, quer no recrutamento, quer na progressão, com base numa avaliação muito sólida e exigente, como não poderia deixar de ser, com magistrados, dos conhecimentos, quer processuais, quer substantivos dos candidatos e dos magistrados. Mas eu diria que é também o mais fácil, ou seja, eu nunca participei em júris do SES, de recrutamento, mas já falei com muitos colegas que o fizeram, e o mais difícil é a despistagem dos soft skills. É como aqueles médicos que têm média de 19 e 20, mas depois não sabem falar com as pessoas e as pessoas não se sentem tratadas, apesar do médico poder até ser excelente. Aqui, nos magistrados, isso ainda por cima, porque tem uma repercussão pública muito evidente, eu acho que é preciso fazer um esforço cada vez maior de conseguir, para além da avaliação com base nos conhecimentos, incutir critérios de despistagem de qualidades que depois vão prejudicar a administração da justiça no caso concreto. Eu diria que e isso também resulta da experiência que tenho de relações com magistrados em julgamentos,
Eu acho que os magistrados devem saber comunicar, falar com as pessoas, têm que estar no mundo, digamos assim, não se podem deixar impressionar pelo clamor público à volta dos processos, não podem ser messiânicos, têm que ter firmeza, mas também humildade, e tudo isto são características que eu acho que devem ser não só despistadas no recrutamento, mas depois incutidas na formação. Ainda que, ao longo dos últimos 20 anos, tenha notado uma evolução a este nível, mas que eu acho que deve continuar. Depois, breves apontamentos. Relativamente àquilo que o Sr. Presidente colocou, pois claro, o plano de atividades, para ser aprovado em consciência, tem que ter previsibilidade e para a sua avaliação poder ser, para a sua execução poder ser avaliada, obviamente que os instrumentos devem estar, a planificação deve estar cabalmente concluída antes do plano ser aprovado. Quanto a cursos especiais, eu percebo, enfim, há aqui uma ponderação a fazer entre a necessidade urgente e as ineficiências que daí advêm. Eu lembro-me quando foi criado o curso de especializado de juízes administrativos, havia a sensação por parte dos meus colegas da magistratura administrativa que os restantes magistrados não os consideravam ao mesmo nível, porque a formação era diferente, tinha tempos diferentes e, portanto, tanto quanto possível, o corpo de magistrados, apesar das especializações, deve ser um corpo único, uniforme, solidário e, portanto, idealmente, quanto menos cursos especiais houver e os problemas puderem ser resolvidos pelo regime comum ordinário, tanto melhor. Mais 2 ou 3 notas que gostava de dar relativamente às várias perguntas que foram feitas. Quanto às questões de igualdade de género, ingerência e violência doméstica, são questões fundamentais. Eu acho que qualquer função pública que implique lidar com a vida das pessoas deve justificar uma formação particular para realidades que não são às vezes fáceis de identificar e de despistar e que também exigem alguma delicadeza no seu tratamento. Não acho que deva haver, como pareceu que foi sugerido, especialização para apreciar este tipo de situações, mas obviamente que acho que deve haver uma sensibilização para que, ao longo do curso, estas matérias sejam abordadas. 2 últimas notas. Se a advocacia, não poderia deixar, como advogado, de referir, eu acho que nesta história a advocacia não reclama maior valorização. Na minha experiência pessoal, onde eu sinto que há algum desequilíbrio no tratamento dos advogados é no processo penal. No processo civil, os advogados têm um papel que é o deles, que é o encomendado pelos seus clientes, no processo que opõe partes. Não parece que haja aí nenhuma subvalorização dos advogados. Acho que, evidentemente, isso passa também pelo SEG, que a complexidade, por vezes, excessiva que há entre o juiz e o Ministério Público e o magistrado do Ministério Público no processo penal não é abonatória daquilo que deve ser um processo, que não é um processo entre partes, evidentemente, mas é um processo em que, apesar de tudo, estamos a falar de 2 magistraturas que são independentes e que têm papéis específicos e onde o advogado muitas vezes fica de fora e o processo beneficiaria se não ficasse. E era isto. Eram estes os temas que eu queria referir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor. Como vê, esta é uma casa de confiança. O Sr. Professor perdeu a carteira e ela está aqui. Sra. Professora Sandra Videira, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria pelas perguntas da Sra. Deputada Isabel Moreira. De facto, não quero que pense que isto é um clichê, mas quando me falou nas modividências dos magistrados, que são guardiões, não é, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, a palavra que me veio à cabeça foi pluralidade. Nós vamos sempre ter magistrados que são mais extrovertidos, que são mais introvertidos, vamos ter aqueles que trabalham mais, aqueles que são mais desenrascados, mas, de facto, no âmbito da idoneidade, eu acho que nós temos sempre que conviver com a pluralidade. O que é importante na escola, em qualquer escola, penso eu, é dar uma formação de excelência, porque se os magistrados forem competentes, se eles decidirem bem os casos, se eles decidirem bem aquilo, se fizerem bem o seu trabalho, os tons, as tonalidades da personalidade acabam por ser dissolvidas nesta imagem que resulta do trabalho. Onde eu acho que, de facto, ao nível da formação, se coloca uma questão premente, é na formação contínua. Eu tenho participado em várias sessões e noto que, às vezes, há uma certa insatisfação por parte dos magistrados
que hoje tem um desafio muito importante, que é o do ensino remoto. Nós estamos há 2 anos a trabalhar remotamente e, na verdade, todos nós sabemos que se algo não nos interessa, nós não ficamos, porque desligamos a câmara, porque fazemos outra coisa qualquer ao mesmo tempo, e isto é um grande desafio ao nível da formação. Posso também dizer que isto foi uma das questões que foi debatida neste grupo de investigação sobre a aplicação dos direitos fundamentais pelos tribunais nacionais, precisamente como é que se pode motivar os magistrados que têm uma agenda ocupadíssima, que têm muitas coisas em que pensar, a sentarem-se e a participar numa formação. Claro que isto é tudo muito novo e também não temos respostas imediatas, vamos ver. Quanto às questões do Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, eu penso que já respondi à minha motivação e penso que, entretanto, já foram todas respondidas. Quanto às questões do Sr. Deputado Bruno Nunes, de facto, há aqui áreas de formação nestes novos problemas do asilo, da imigração, dos direitos humanos, da violência doméstica, todas estas questões que surgiram na sociedade mais recentemente ou que se revelaram na sociedade mais recentemente, a formação, e agora eu sou professora e portanto aqui tenho que fazer este disclaimer, mas a formação nunca é suficiente. Nós temos que ir aprendendo, temos que nos ir adaptando, temos que ver se a mensagem chega, aos magistrados, portanto, concordo inteiramente, é preciso mais formação, mas penso que este também é um trabalho em progresso. Quanto às questões da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, de facto falou num assunto que penso ainda não foi aqui referido, que é a questão da deslocalização. Este é um problema, não é só um problema para os senhores auditores, é também um problema para os senhores formadores, não é? Porque, de facto, eu participei num júri de seleção e de facto, os candidatos eram da zona de Lisboa e alguns de Coimbra, porque conseguem ir e vir de comboio todos quando vêm. Portanto, isso, se calhar, é algo que tem que ser repensado até numa questão política mais ampla. Naturalmente que eu também não estou de acordo com a redução dos períodos de formação. A formação é importante a vários níveis. É importante ao nível académico, ou profissionalizante, como quisermos, mas também é importante porque se aprende a estar com os outros, pela socialização, para estar com o formador, para o formador ensinar como é que alguém se comporta em determinada posição. E, portanto, para saber, porque há aqui um trabalho muito importante, que é saber aprender a lidar com o litígio, não é? E lidar com o litígio não é fácil e o magistrado vai viver normalmente nisto. Portanto, quanto aos cursos especiais e à redução das formações, naturalmente sempre com muita cautela e sempre com fundamento numa grande excepcionalidade. O Sr. Presidente falou no plano de atividades e no relatório de atividades. Eu estou tão habituada a fazer plano de atividades e relatório de atividades lá na faculdade que nunca verdadeiramente tinha questionado esta necessidade. Mas a verdade é que eu estive a ler o relatório de atividades de 2021 e o plano de atividades para 2022 e foi lá que percebi que o SES tem naturalmente esta incumbência prioritária da formação de magistrados, mas faz também um trabalho muito importante ao nível de formação de magistrados estrangeiros e de colaboração com magistraturas estrangeiras, portanto, naqueles anos em que não tem cursos, ou às vezes até coincidentemente, e também tem muita participação internacional, que acho que é uma vertente menos conhecida do SES, mas, de facto, há um grande investimento na internacionalização, o que, curiosamente, foi uma dificuldade para nós no curso na seleção de docentes, porque poucos magistrados sabiam falar inglês, ou estavam à vontade no inglês. Isso foi claramente um critério de seleção e, portanto, eu acho que, se calhar, o plano de atividades continua a ser importante, até para depois se monitorizar se os objetivos foram alcançados. Também reparei, mas se calhar porque foi em tempo de crise, que o plano de atividades tinha cerca de 120 páginas e o relatório tinha 80. Portanto, se calhar, estamos a falar em tempos de pandemia e provavelmente terá sido essa a razão. E eu penso que, entretanto, já comentei os assuntos mais prementes. Naturalmente, fica ao dispor. Sr. Presidente. Aqui mais uma pergunta. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Pode ter feito sinal. Sr. Presidente, pois, mas eu não, o PSD já esgotou o seu tempo. Eu gostava de colocar só uma questão, mas... Pois foi, se me permitisse, eu gostava. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, eu vi-os com muita atenção e gostava de saber a opinião que têm
sobre a idade de ingresso no SES, sabendo nós que da função de julgar, a função de julgar primordial, mais difícil, é o julgamento da matéria de facto e não da aplicação do direito, porque a aplicação do direito é uma questão de técnica e de estudar e de ver. Portanto, o difícil não é aplicar o direito. O difícil é julgar os factos, porque aí é que está a vida das pessoas. E eu pergunto o que é que entendem sobre a questão da idade de ingresso ao SES, que portanto, um jovem adulto com recém-licenciado, recém-mestrado, portanto com mestrado, com 24 anos pode ingressar no SES. O que é que pensam disso? E é inerente, porque é inerente à condição humana, falta de experiência de vida para julgar esses mesmos factos. Como é que um jovem adulto com 24, 25, 26 anos, 27 anos, que objetivamente não teve tempo para viver a vida, então se formou e saiu da faculdade, portanto foi bom aluno, não teve grandes aventuras, como é que depois, não terá tido, tirando a semana académica, como é que a seguir vai julgar, vai conseguir perceber qual é a matéria de facto que está ali, até, bom, na justiça penal, para perceber bem, não só até perceber na criminalidade económica ou financeira, mas perceber a dosimetria penal, das molduras mínimas, das molduras máximas, onde é que está ali aquele equilíbrio para a aplicação da justiça, não é? Portanto, e por outro, gostava também de deixar aqui este alerta. Temos tido conhecimento, tem chegado conhecimento, que têm sido utilizadas algumas práticas no SES em que estão a ensinar os senhores magistrados a entrar nas salas de audiências sem cumprimentar os advogados. Eu sou do tempo em que, quando entrávamos nos tribunais, íamos aos gabinetes dos senhores magistrados e cumprimentávamos e falávamos. Servia para quebrar o gelo, servia para aliviar a tensão e para fazer uma boa convivência dentro das comarcas, que depois iria objetivamente aliviar também a tensão e o stress que existia. Portanto, era bom para coadjuvar na aplicação da justiça. Portanto, o que é que pensam relativamente a isso? Porque tenho tido várias, e até quando se sabe que ia haver a audição do SES, várias pessoas me pediram para transmitir isso, e também sobre o que é que pensam do facto, e sabemos que a formação conjunta dos magistrados do Ministério Público e dos magistrados judiciais, mas depois também o que é que pensam sobre a continuidade do Ministério Público nos tribunais e essa relação, que há bocado, como o Sr. Doutor falou, que às vezes há uma tensão maior, designadamente na justiça penal, não é? O que é que pensam relativamente a essa, enfim, a esse convívio que já vem muitas vezes da faculdade, dos bancos do SES, o facto das pessoas terem relações pessoais não significa muito, mas que objetivamente na prática isso tem-se visto, e basta ver qual é a estatística dos recursos que são julgados procedentes quando interpostos pelo Ministério Público e quando interpostos pelo arguido ou pelo defensor. Muito obrigado, Sr. Presidente, porque eu efetivamente não tinha tempo, mas estava com curiosidade não gostava de deixar de colocar estas questões. Eu estava a ouvir a Sra. Deputada Mónica Quintela e a determinada altura pensei que se estava a referir a mim. É que eu fui juiz com 26 anos. E deixe-me dizer, Sra. Deputada, trabalhei com advogados da minha idade de grande qualidade. Advogados. Mas também havia magistrados da minha idade de grande qualidade. Não era o meu caso, mas era o caso de outros posso assegurar, porque tive o gosto de trabalhar com o Sr. Presidente enquanto magistrado, e foi efetivamente um magistrado não cheia, e eu tenho o gosto de dizer isso. Muito obrigado. Sim, Sr. Deputado José Moreira, faz favor. Eu queria só pedir desculpa por ter de me ausentar, porque tenho uma reunião agora e já responderam às minhas questões, mas queria só de qualquer maneira clarificar, quando eu falei de mundividência, eu não estava a falar daquilo que a senhora professora falou, ou seja, é evidente que as pessoas podem ter feitios diferentes, ser mais extrovertidas, menos extrovertidas, e o que é importante é uma boa formação. E é essencial a pluralidade, absolutamente essencial, e estamos completamente de acordo, na magistratura deve haver opiniões diferentes, como em todos os lugares da democracia. Quando eu falava de mundividência, é que eu, no fundo, estava a referir-me, independentemente de termos opiniões diferentes,
Eu, quando penso, por exemplo, em algumas... Aquilo que se vem falando, que é a justiça machista que ainda persiste, independentemente das visões diferentes que possamos ter, opiniões diferentes, é evidente que não é tolerável, à luz dos valores atuais, não é tolerável o tipo de sentenças em que se considera que a mulher seduziu na pista a dançar e que isso é atenuante para o crime de violação, não é tolerável numa determinada sentença que é conhecida de crime de violência doméstica considerar-se que a mulher, como não tinha relações sexuais com o marido, enfim, o marido estava entristecido, quando é inverso, nunca acontece, pelo contrário, é motivo de valorização o sofrimento ao contrário e é isto que acontece. Penso que não é aceitável no momento presente qualquer consideração no sentido de ter, por exemplo, a homossexualidade como qualquer coisa de doença ou ter considerações de índole racista e, portanto, era nesse sentido, quando eu falo de mundo de evidência, é isto, quer dizer, é não ser aceitável, quando nós todos podemos haver pessoas a favor do aborto e pessoas contra o aborto, depende depois é da fundamentação que se dá para ser a favor ou contra. Portanto, a minha mundo de evidência era mais neste sentido e, portanto, era só deixar isto claro e agradecer muito as vossas respostas e pedir desculpa porque realmente tenho de fazer uma intervenção agora noutro local. Muito obrigada. Muito obrigado. Sra. Deputada, não sei se algum dos seus candidatos pretende responder. Sra. Professora, faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Isso é incompetência. Isso é incompetência. Não concorda comigo? Não. Pelo amor de Deus. Não. Todas essas sentenças que referiu e que nós todos conhecemos, eu acho que é incompetência do magistrado. Pronto, mas eu acho que pelo menos impõe essa resposta de quem controla, não é? E de quem tem poder nesse sentido, mas não é empate. A questão da idade... Muito obrigada. A questão da idade é uma questão tradicional. Passa com o tempo, em alguns casos, mas aí é que eu não sei se estou de acordo, Sr. Presidente, porque às vezes não passa. Eu não sei se nós conseguimos quantificar quando é que uma pessoa tem experiência de vida. E não sei se a experiência, a abertura para aprender, a curiosidade, a tolerância para com o outro, a empatia, aquelas soft skills que falou o Dr. Marco, não sei se isso não será um fator a ter em conta no processo de seleção, quer na entrada para o SES, quer depois enquanto auditores. Tenho algumas dúvidas que se possa quantificar, que uma pessoa com 35 anos seja uma pessoa mais sensata, mais empática, mais aberta, mais tolerante, mais compreensiva do que às vezes uma pessoa, agora usando aqui com 26 o critério do Sr. Presidente, mas compreendo que essa é uma questão, assim como também tem sido uma questão dentro do próprio SES discutida da idade máxima, até pela formação. Mais a nível até da própria progressão na carreira, não é? Coloca-se mais ao nível da progressão da carreira. Muito obrigado. Permitam-me aqui uma... Senhores candidatos, agradeço muito a vossa vinda. Foi, de facto, uma conversa muito interessante. Tenho a certeza que a votação correrá bem na sexta-feira e o que dará aso a novas conversas no futuro para irmos, enfim, todos nós burilando um aspecto fundamental que é a formação dos mestrados. Muito obrigado. Senhores deputados, até já.